Olá, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, André Oliveira com vocês, aqui no nosso perfil no Facebook, também nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Gostaria de convidar você, inclusive, para curtir o canal do Censura Zero no YouTube, para você ficar sempre por dentro das informações relacionadas aqui ao município de São Mateus, ao norte do estado, ao Espírito Santo e também, principalmente, agora que estamos no ano político, com relação aos principais acontecimentos do nosso Brasil, né? Nós vamos sempre detalhar as informações interessantes para você. Mas eu estou entrando aqui para falar a respeito desse aumento na tarifa de água e esgoto em São Mateus, concedida pelos vereadores do G8, os vereadores danielistas, na sessão itinerante realizada na última terça-feira à noite, lá na comunidade do Nativo de Barra Nova. Uma sessão com um interesse eminentemente local, e aí os vereadores, com oportunismo, né, fizeram um requerimento para que fosse incluída na pauta essa votação, a votação desse projeto, e aumentando em 54,22% a tarifa de água, e no caso do esgoto tratado, o aumento foi de 80%, gente. Nós já repercutimos e publicamos, inclusive durante a sessão, logo após a aprovação desse projeto, uma matéria lá no Censura Zero, no dia 5, né, na terça-feira mesmo, uma matéria completa, muito bacana, mas bastante objetiva a respeito, e que esclareceu a população de São Mateus a respeito de algo que ficaria, sem dúvida, aí na incógnita, ou seja, escondido até mesmo, né? Porque imagine se essa Câmara Municipal ou se o Executivo, projeto inclusive é de origem do Executivo, tem interesse em comunicar para a população de São Mateus esse absurdo em ano eleitoral e no momento que eles estão aí querendo se cacifar como cabos eleitorais de autoridades estaduais e até nacionais. Então, esse projeto, gente, jamais poderia ser votado por vereadores comprometidos com a população de São Mateus, principalmente sem discussão prévia, principalmente sem as comissões pertinentes debaterem com a direção do SAAI, com o próprio Executivo, a importância desse aumento, desse ajuste da tarifa. Primeiro que o Executivo, que é o autor do projeto e que tomou essa iniciativa, é quem deveria fazer essas discussões. E se não quisesse fazer no âmbito de uma audiência pública e tal, mas o prefeito, como chefe do Executivo, e ele responsável pela autarquia SAAI, teria a responsabilidade pública de dar ciência à população de São Mateus. Mas não fez. Ele não se comunica com a população de São Mateus e usa, infelizmente, a estrutura da prefeitura para se omitir, porque a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Mateus, tem uma estrutura muito grande exatamente por isso, para fazer a comunicação pública, para agir com transparência com relação aos pensamentos, aos projetos, às ações, os atos do Executivo em relação à população. E o prefeito, como um agente político, ele teria que ter aí essa hombridade, mas não tem. E em compensação a gente vê um sistema criminoso já denunciado às autoridades de São Mateus inúmeras vezes, tanto à polícia, quanto ao Ministério Público, quanto ao Judiciário e à Câmara Municipal também, agindo no sentido de abafar aquelas informações que são relevantes para a sociedade de São Mateus. Por sua vez, agora a Câmara Municipal, cuja maioria, 8 vereadores, são danielistas, eles não são nem do Executivo não, eles são subservientes ao prefeito Daniel Santana. Então eles tratoram, é a operação passa-boiada na prefeitura, na Câmara de São Mateus. Tudo que Daniel manda, eles fazem. Então, Daniel mandou aprovar esse projeto e Paulinho Fundão, Paulinho VG, o Paulinho do Camarão VG, o homem dos 170 mil, né, da Multifez, do empresário preso, ele mesmo, ele botou esse projeto. Houve contestação ali de Carlinhos Sibião, do Lailson, do Pia, dos vereadores que fazem oposição, mas
ele foi lá e tratorou, botou para votação e os outros vereadores, os 7, aprovaram aí essa proposta esdrúxula. Agora eu pergunto a vocês, censura zero divulgou, porque tem autonomia editorial. E é por isso que eles usam esses milicianos digitais, esse sistema criminoso, esse gabinete do ódio para nos atacar. Algum outro veículo, algum outro site divulgou abertamente como censura zero essa informação? Gostaria que você, que é uma pessoa inteligente, procurasse aí. O prefeito municipal ou a estrutura de comunicação da prefeitura divulgou essa informação aí publicamente no site, nas redes sociais oficiais? O legislativo, a Câmara Municipal, que tem também uma secretaria de comunicação paga pelo poder público, divulgou alguma coisa sobre isso, seja no site, nas redes sociais? Nananina não. Meio-dia e 24 desta quinta-feira, dia 7 de julho. Até agora nada. Pode ser que depois dessa nossa participação aqui, eles venham e façam aí, alguma participação. Mas até agora, nada. E é isso que eu quero fazer um alerta à população de São Mateus. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Em São Mateus, comunicação pública na prefeitura e na Câmara Municipal está completamente contaminada. Como se diz naquela gíria antiga, está tudo dominado no sentido de não fazer as informações corretas chegarem até a população de São Mateus. E uma infração grave ao princípio basilar da administração pública, que é a transparência, é a comunicação com os munícipes. Mas, em São Mateus, infelizmente, tanto a SECOM do Executivo quanto a SECOM do Legislativo são cabides de emprego. Apesar de alguns bons profissionais, principalmente no Legislativo, estarem lá, pessoas até que eu conheço, mas estão lá sujeitas a pessoas incompetentes e também a incompetência da mesa diretora, que é capitaneada pelo Paulinho do Camarão VG, que é o homem dos 170 mil irregulares, da licitação ilegal. O Ministério Público está na cola dele, ele nunca explicou aí esse gasto, não explica porque a Câmara Municipal virou um puxadinho do Executivo e ele é totalmente subserviente, um beija-mão do prefeito Daniel Santana. Então, todos os projetos que Daniel está mandando para a Câmara e que prejudicam a população, projetos que inclusive ele tentou na legislatura passada. E nós, que somos do ramo, nós estamos nisso, gente. Tem 32 anos e sempre fazendo a cobertura de executivo, legislativo, da política, das demandas comunitárias, da área policial. Nós estamos presentes em todas as editorias e conhecemos. Se Paulinho VG fala que ele é uma lêndia de piolhos da administração pública porque sempre esteve gravitando aí, no poder público, arranhando, tirando o seu dinheiro, ou o dinheiro do povo em benefício próprio, nós sempre estivemos trabalhando, exercendo o jornalismo profissional, antes para empresas aqui da nossa cidade, outras empresas para as quais prestamos serviços, e agora nós temos o nosso próprio veículo, a nossa própria empresa, que tem veículos de comunicação como Censura Zero e com autonomia editorial nós podemos falar, podemos propagar sobre todos os assuntos, porque não estamos na folha de pagamento desses políticos corruptos de São Mateus. E que você conhece bem, por isso que está tendo esses escândalos aí em nível nacional. Hoje, São Mateus, infelizmente, é destaque nacional continuamente, constantemente, por conta desses desmandos, corrupção, falcatruas. E a gente vê ainda alguns políticos iludidos aí do Estado, políticos que querem renovar suas cadeiras tanto no Senado quanto na Câmara Federal, atrelados ao poder público de São Mateus por conta do uso da máquina administrativa. Mas não sei se eles vão permanecer não, hein? Porque vai vir tanta coisa aí até as eleições que acho que alguns deles vão procurar outros redutos para buscar votos. Porque a população de São Mateus não é boba. A população de São Mateus não é besta, nunca foi. E agora, cada vez mais, com esclarecimento chegando por meio das redes sociais e dos veículos com autonomia editorial em São Mateus, as pessoas estão por dentro das coisas que estão acontecendo. Não tem nada aquilo mais de querer esconder, de fazer e de mostrar somente
as coisas boas que acontecem. Agora, eu faço aqui uma ressalva, Atenção para o uso da estrutura de comunicação da Câmara Municipal de São Mateus em favor próprio pelo presidente da Câmara, tanto para fortalecer, entre aspas, o mandato dele, quanto também para colocar na cabeça das pessoas, aí eu falo até sem êxito até agora, de que a Câmara Municipal de São Mateus ela vai entrar para a história, que é a Câmara Municipal que faz isso, que faz aquilo, que arrebenta, que é o parlamento que está fazendo a diferença. Nada disso. Só usa a tribuna com prioridade quem fala bem de Paulinho do Camarão VG e vai lá para fazer, inclusive, apregoar o nome dele como candidato a prefeito nas eleições de 2024, como aconteceu no Nativo, né? Ou seja, as pessoas que têm lá um discurso bonzinho, e eu aqui não estou criticando as pessoas que vão usar a tribuna, mas se vão para elogiar a Câmara, se vão para falar mal dos antigos vereadores, se vão até para falar mal da imprensa que propaga a verdade em São Mateus, eles têm prioridade lá. Agora vá alguém para falar a verdade, para ver se vai ter o requerimento para uso da tribuna deferido, né? Mas nós estamos acompanhando tudo isso de uma maneira profissional, de uma maneira cidadã, alertando as pessoas em São Mateus com relação a esse comportamento. Tanto do Executivo, que não é de agora, já vem até do mandato anterior, e agora do Legislativo, que antes tinha até um Legislativo que resistia, que oferecia ali argumentos, né, que contrariavam os interesses do Executivo, do prefeito, Daniel, mas agora não. 8 vereadores estão subservientes, né, e achando que a população de São Mateus ela não está atenta aos fatos. Desde o famigerado processo aí do impeachment, né, se Paulinho VG ele tivesse um pouquinho de dignidade como advogado, tanto ele quanto o procurador dele, eles até rasgavam as suas carteiras da OAB, porque o que eles fizeram lá durante aquela comissão do impeachment foi um descalabro. E por isso que nós estamos colocando aí, gente, nós estamos sempre registrando no canal do Censura Zero para que as pessoas tenham conhecimento e para que guardemos, porque o povo infelizmente tem memória curta. Então o que aconteceu lá em fevereiro, na votação daquele impeachment com o Paulo Fundão, atuando como advogado, né, de Daniel Santana, dando espaço para que Daniel da Açaí achincalhasse, xingasse, ameaçasse tanto o delegado da Polícia Federal, Patrick Caselli, responsável pelo inquérito que o incriminou por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, fraudes em licitações, né, improbidade administrativa, muito mais, né? Então, ele ofendeu também a esposa, ameaçou membros da família do delegado federal, gente. E Paulinho VG, porque o gabinete do ódio estava ali instalado, a milícia digital, dando palanque para isso tudo. Mas esse é um assunto para uma outra live, porque nós estamos aqui falando mais exatamente a respeito dessa tarifa esdrúxula, esse aumento aí que prejudica sensivelmente a população de São Mateus. E eles não querem explicar. Eles aprovaram, mas ninguém na sua rede social, esses vereadores aí, ninguém trouxe à tona. A Câmara não explica. O prefeito, que está até viajando aí por conta do desespero, na ameaça de novamente ser afastado, está para Brasília, também está ausente da cidade. A cidade está entregue, né? Greve dos professores, uma situação aí escabrosa, né? A cidade não voltou à normalidade ainda, muitos bairros aí debaixo de entulho, de mato, e a Câmara aí, passiva. Quando a gente acompanha as sessões, e nós acompanhamos como cidadãos, primeiramente, que moramos aqui, gostamos da nossa cidade, temos aqui a nossa família, nós queremos uma cidade desenvolvimentista, queremos essa cidade avançando. E também como jornalista, com o papel social que nós temos, e hoje inclusive respondendo por um veículo de comunicação, nós temos sempre que acompanhar para estarmos buscando as informações lá na fonte para reportar com segurança, com autenticidade. Então,
A gente espera ali naquele momento, né, do grande expediente, quando os vereadores eles têm a oportunidade de fazerem os seus discursos, que eles apresentem demandas, cobranças, que eles sejam as vozes da população, né, ali naquele parlamento, mas com autenticidade, representando aqui os diversos distritos, representando a sede, a área urbana, também a área rural do nosso município, as diversas categorias, os problemas que vão surgindo, mas não. Eles vão lá se regozijar porque numa agenda parlamentar eles foram visitar, tomar café na casa de um, tiraram foto com outro e tal, fazem ali aquelas moções, interrompem a sessão toda hora para fazer negócio de fotos, é só isso. E os discursos são, a minha indicação hoje é nesse sentido, a minha indicação... Parece, gente, aqueles projetos de legislativo, de escola, né? E perdem muito, tá? Perdem muito para aqueles projetos que nós fazíamos antigamente, né? Que é do meu tempo, olha, nas aulas de OSPB, Organização Moral e Cívica do Brasil e Social do Brasil, né? Organização social e moral. A gente tinha tudo isso, né? Mas, gente, hoje não tem organização social, política, nada. Mas nós fazíamos aqueles trabalhos, as apresentações, eram algo assim pertinente com propriedade. Hoje não. Eles vão lá e passam ali uma caricatura de vereadores. Mas nós vamos ter outros espaços para a gente falar, porque vamos incrementar cada vez mais as nossas lives nesse sentido. Mas minha amiga e meu amigo de São Mateus especificamente, nós sabemos aqui que no nosso perfil, nas nossas redes sociais, temos pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados, outras cidades do Espírito Santo e outros estados do Brasil, mas eu falo especialmente com você de São Mateus. Acorda, acorda. Nós estamos vivendo dias difíceis na Prefeitura de São Mateus e na Câmara Municipal de São Mateus como nunca antes. Com vereadores dissimulados, com vereadores que estão financiando com recursos públicos o crime organizado em São Mateus, a criminalidade por meio das redes sociais, assim como já vem fazendo há algum tempo o prefeito. E agora a gente vê Paulinho VG, vê outros vereadores aí, os danielistas, também fazendo a mesma coisa. Hoje tem membro desse gabinete do ódio, dessa milícia digital, que é contratado da Câmara Municipal de São Mateus. Polícia sabe disso, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Ministério Público, Judiciário, e ninguém faz nada. É por isso que a nossa cidade é conhecida nacionalmente como a capital federal da impunidade. E muitas pessoas, empresários da cidade, políticos, ex-candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, que antes levantavam a voz para falar alguma coisa, hoje estão caladinhos, porque na verdade conseguiram o chamado cala-boca, uma beiradinha ali para ele, ou para alguém que eles colocam como laranja, um familiar, um parente, uma pessoa própria, e hoje estão até com um discurso contrário daqueles que estavam apregoando até na época da campanha aí. A gente vê isso e vamos anotando tudo isso e agora, em algumas conversas com vocês, nós vamos aqui esclarecendo todas essas situações. Mas a população de São Mateus deve acordar. E olha, esse aumento ele vai ser sentido quando chegar aí na sua conta de água. E você sabe que isso não é para que a gente venha ter melhores condições no abastecimento de água, não. Porque até hoje, a promessa de campanha de Daniel Daçaí em 2016 foi que ele resolveria o problema da água. Teve 4 oportunidades para isso no primeiro mandato, teve mais uma no segundo mandato, inclusive com os novos vereadores, e nada foi resolvido. Tudo isso está registrado lá no Censura Zero. Vai lá. Você que de repente está aí se alimentando desse sistema criminoso aí de fake news, não sabe disso, mas quem acompanha a fonte de informação correta e segura Censura Zero em São Mateus sabe dessas coisas que eu estou falando e sabe que a verdade dos fatos está lá retratada no censurazero.com.br. Vai lá. Então não resolveu.
Também esses tempos aí até naquela para justificar um decreto de calamidade pública, né? Os vereadores danielistas, secretários e Daniel Daçaí foram atrapalhar uma agenda do governador, né? Lá no distrito de Braço do Rio, para entregar, né, um suposto projeto de ressalto hidráulico no Rio Cricaré. Não saiu do papel, meus amigos, nem vai sair. Na época nós apontamos como algo oportunista para justificar o decreto de calamidade pública, que ali faria com que contratos pudessem ser assinados sem licitação, principalmente contrato de caminhões-pipa, e os interesses escusos, inconfessáveis fossem garantidos. Mas não tinha nada a ver com o povo, não tinha nada. Censura Zero foi o único veículo também que noticiou a verdade dos fatos. E claro, como sempre, atacado pelo sistema criminoso aí da cidade. E Paulinho VG na Câmara se levantando, querendo dizer que nós estávamos contra o governador. E sem sucesso nenhum, porque na verdade a população de São Mateus, como nós dissemos aqui antes, já acordou. A população de São Mateus não é mais besta. A população de São Mateus não tolera mais esse tipo de engano, de engodo na nossa cidade, né? E nós que estamos na iminência, até de daqui a pouquinho termos as confirmações pelos partidos e coligações em âmbito das majoritárias dos candidatos às próximas eleições, temos que ficar atentos. Você está vendo aí político que nunca veio na cidade, derramando emenda parlamentar, e os vereadores aí ávidos, né, pela sobra de uma migalha e também por subserviência ao prefeito, se arrastando aí aos pés desses políticos de fora. Os da cidade também escondidos. Tem político aí que se candidata toda eleição a um cargo diferente, toda eleição, perde todas. E o povo fica votando aí nessa cambada, acreditando ainda nesses caras. Tem gente aí que não tem nenhuma estrutura nem para ser pré-candidato. Está aí botando o nome para ver se cacifa um pouquinho e possa ser também cooptado pelo sistema e apoiar alguém quando forem confirmadas as candidaturas. Pera lá, gente. Eu falo a verdade para você, né? Eu falo a verdade para você. Nós estamos subindo o tom. Agora você que é morador de São Mateus, você que é mãe, você que é pai, você que é um jovem, mas jovem consciente, não quer ser enganado de repente como seus pais foram ou estão sendo, abra seus olhos, acompanhe mais a política de São Mateus, acompanhe mais o nosso canal Censura Zero, o nosso site censurazero.com.br e as nossas redes sociais. Participe mais aqui da comunidade de São Mateus, que você sabe, né? Infelizmente, tudo passa pela política. Tudo passa por essa estrutura que inclui o executivo, que inclui o legislativo, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Mas nós queremos que a legislação seja cumprida, ou seja, que eles façam o papel que eles prometeram fazer à população de São Mateus. Nem usem os cargos, usem os recursos públicos em benefício próprio ou para causar, no caso de São Mateus, essa vergonha nacional com essa roubalheira toda que está acontecendo aí. Olha, e o que eu estava dizendo, a população só vai sentir os efeitos, né, desse aumento de tarifa de água e esgoto quando começar a pagar. E vem agora, está na conta do mês de julho, uma parte, botaram até em duas partes, que é tipo assim, né, para o povo não sentir os efeitos de uma só vez. Vem depois em dezembro, né? Ele ainda tem essas artimanhas. Mas eu faço aqui um desafio. Executivo, Prefeitura Municipal de São Mateus, prefeito Daniel e sua assessoria de comunicação. Legislativo, Câmara Municipal, presidente da mesa diretora Paulinho VG e sua assessoria de comunicação. Deem publicidade a esse famigerado decreto 029/2021 do Executivo, que foi aprovado aí pelos vereadores do G7 e com o apoio, inclusive, do presidente da Câmara, que colocou em votação sem discussão com a sociedade. 54,22% de aumento na tarifa de água, quando a população está passando esse sufoco aí até para ter uma única refeição durante um dia inteiro, porque muita gente não está tendo nem isso, né? Está tendo migalhas aí, inclusive algumas do poder público. Gente, é lamentável, tem muita gente vivendo de doações, né?
a gente aqui faz até uma referência a isso. Parabéns a você que é solidário, parabéns às empresas, a você que é uma pessoa que tira do pouco que você tem para ajudar o próximo. Mas nós precisamos falar, não é isso que dá dignidade às pessoas, não é isso. E a pessoa precisa de água tratada na sua casa, ela precisa ter a coleta do seu esgoto, porque ninguém vai ficar fazendo fossa ou pelo menos aquilo que ela depositar no banheiro ficar ali para o resto da vida. Não, precisa ter a coleta e precisa ter o tratamento. E para tratar esgoto hoje na cidade o aumento foi de 80%. É isso daí, meu amigo. Se você está interessado nessa polarização político-ideológica nacional, se você está aí xingando Lula, xingando Bolsonaro, falando que não volta ninguém, não sei o que, sua cabeça está lá em Brasília, aqui em São Mateus a situação está pegando fogo. Como se diz, o bicho está pegando e você está sendo prejudicado e está tampando seus olhos, está sendo enganado aí pelo sistema. Tá bom? Então, abra os seus olhos, acorde, população de São Mateus, e principalmente você que sempre, eu vou votar em qualquer um, vou votar não sei o que tem e tal. Isso, continue fazendo isso. Agora você, eu estou falando com você aqui, ó, olho no olho, tiro até os meus óculos, né? Estou aqui de cara limpa falando com você. O seguinte, acompanhe os canais da Verdade em São Mateus, o Censura Zero, nosso site, o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, porque tem muitos veículos em São Mateus cujos proprietários estão ficando milionários, mas eles estão escondendo a verdade sua. E você, de repente, está pagando até uma assinatura aí. E você, de repente, está até naquele sitezinho, ou então nos sites das fake news, né? No sistema criminoso. Tem muitas empresas em São Mateus financiando esse sistema criminoso. E no momento oportuno nós vamos falar disso. Tem empresas em São Mateus, inclusive empresas que prestam serviço para a administração pública, financiando o crime em São Mateus. É verdade. E eu fico muito triste que tem colegas de imprensa que vieram aí, André, não sei o que e tal, pessoas que eu conheci, que quando chegaram na rádio, e na época eu trabalhava na rádio, elas eram humildes. Sabe o que essas pessoas faziam? Elas faziam folga da pessoa que fazia a limpeza na rádio. E agora, porque se aproximaram do poder, porque encheram o bolso de dinheiro, essas pessoas elas tentam desfazer daqueles que propagam a verdade dos fatos em São Mateus para ficar com esses grandões aí, né? E você sabe que eu estou falando de você, você sabe. Muitas pessoas também sabem quem é, porque na frente da gente eles propagam uma coisa, não, é isso ali e tal, fornecem documentos, fazem não sei o que tem, mas nós nunca nos baseamos em pauta de terceiros. Ninguém pauta o Censura Zero. Quem pauta o Censura Zero é Deus, primeiramente, e a nossa consciência, primeiramente como cristãos, como seres humanos, e depois como jornalistas profissionais que somos. Mas a gente recebe inúmeros documentos, e vem essas pessoas falsas, emissários, né, dessa turma aí do mal. Olha, não fala para ninguém que foi eu não, mas tem esse documento aqui. E essas pessoas agora, elas estão lá, né, atreladas ao poder e ajudando esses maus políticos corruptos a se perpetuarem no poder, a tirarem dinheiro, estrangularem o povo de São Mateus, e só porque estão recebendo lá o deles. E querem dizer que nós, que propagamos a verdade em São Mateus, é que fazemos isso ou fizemos em algum... Que é isso, gente? Mas ainda bem que eu digo sempre para vocês, nós temos a nossa fé em Deus, nós não temos rabo preso com ninguém, para usar aqui uma expressão feia, tá? Mas que é uma gíria que todas as pessoas conhecem, e nesse assunto aqui que estamos falando cabe, né? Nós não somos subservientes a ninguém, nós somos tementes a Deus, recebemos dele a direção de Deus, e hoje ele nos capacitou para termos a nossa empresa, é uma empresa Eireli, portanto individual, e a nossa sociedade é com Deus, nossa sociedade é com Deus, então nós temos autonomia para publicar as nossas matérias. E eles não gostam disso. Eles querem que o povo de São Mateus fique cego. Que o povo de São Mateus continue sem ter um canal que propague a verdade dos fatos, que diga a verdade. Mas nós fazemos.
E fazemos, inclusive, cobrando das autoridades, da polícia civil, da polícia militar, da Secretaria de Segurança Pública, cobramos do Ministério Público e do Judiciário, em todas as esferas, né? Se eles não estão atendendo, ou se eles estão fazendo corpo mole, se tem, inclusive, membros desses órgãos fazendo tráfico de influência, porque também tem os seus conchavos, aí já não é problema nosso. Aí é a consciência deles e o problema deles, porque é como a gente sempre fala aqui, né? Essas obras das trevas, em algum momento, elas vão ser trazidas à luz. Então, vão aparecer, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. No momento certo, todos esses daí cairão, mas a verdade vai permanecer de pé. E enquanto Deus nos der força, nos der saúde, guardar a nossa vida, nós estaremos aqui fazendo esse bate-papo com você, sempre no sentido de esclarecer a todos e todas que acompanham e dão credibilidade ao nosso trabalho. Nós já chegamos aí a meia hora de live, não quero cansar você, mas compartilhe esse nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais, porque é de fundamental importância. E nós sempre vamos ter esse contato de forma efetiva a partir de agora, porque nós estamos subindo o tom nas redes sociais contra os desmandos da cidade de São Mateus. O mundo precisa saber que São Mateus hoje está passando por essa situação aí esdrúxula e que tem vozes que não se agradam disso, que tem pessoas honestas e 140 mil habitantes, a grande maioria do nosso povo é honesto, é trabalhador, luta com dificuldade, não pode ser enganado por meia dúzia de pessoas de picaretas da nossa cidade, que estão hoje, eu repito, estão hoje na prefeitura, na Câmara Municipal e em algumas outras instâncias de poder e órgãos públicos aí que têm os seus interesses cruzados inconfessáveis. Vamos em frente, meu amigo e minha amiga. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por sua atenção. Falamos sobre essa taxa de água e de esgoto que estrangula a população de São Mateus e vamos voltar sempre destacando outros temas aqui no nosso bate-papo nas redes sociais. Subindo o tom.